Estou aqui ao lado do meu querido amigo Fausto Longo, que vem conversando com a gente durante muitos anos, uma pessoa queridíssima de Piracicaba, uma pessoa conhecedora dos problemas, do crescimento, do desenvolvimento do Brasil, e não é à toa, tanto que ele está na Fiesp atualmente como gerente do Departamento de Ação Regional. E vai conversar com a gente hoje sobre uma nova empreitada. O Fausto é candidato ao Senado italiano. Mas como isso? É o que você vai aprender aqui nessa entrevista. Eu digo aprender porque eu, por exemplo, Fausto, há pouco tempo eu soube que os brasileiros de dupla cidadania, brasileira e italiana, poderiam se envolver também na política italiana. Coisas que a gente vai conversar nessa nossa entrevista aqui. Boa noite e prazer tê-lo aqui com a gente, Fausto. Primeiro, boa noite, Nélia. Mais uma vez, agradecer você sempre, na minha vida, tanto profissional quanto política, sempre presente. Então, boa noite aos piracicabanos. Para mim é sempre uma alegria estar aqui em Piracicaba. A gente fica em São Paulo trabalhando por obrigação do ofício, mas a alma, o coração e a mente estão sempre aqui na beira do rio, né? Na Praça José Bonifácio, sempre a gente vivendo de lembranças dos amigos queridos que aqui estão e que a gente não esquece jamais. E eu tive, Fausto, recentemente, tomando um café com alguns amigos em comum, e eles me perguntaram, você tem falado com o Fausto? É verdade que ele é candidato ao Senado pela Itália? Para quem não conhece essa articulação política, você tem dupla cidadania, não é? E vai realmente para essa disputa sendo um candidato ao Senado e, se tudo correr bem, um senador pela Itália. Como essa articulação é possível dentro da prerrogativa política hoje do parlamento italiano, Fausto? Explica para a gente, para que as pessoas conheçam um pouco mais desse processo todo. O que é importante é o seguinte, olha, a Itália ela é um país que tem 58 milhões de habitantes em seu território. Mas, devido às diversas ondas migratórias, ela tem 80 milhões de ítalos descendentes ou italianos que vivem fora do seu território. E aqui na América do Sul são 60 milhões de ítalos descendentes. No Brasil são 29 milhões de ítalos descendentes. E no estado de São Paulo são 16 milhões de ítalos descendentes. E deste número imenso de ítalos descendentes, 1.300.000 pessoas tiveram a vontade e a iniciativa de buscar a confirmação de sua cidadania italiana através de documentos junto aos cartórios italianos e junto ao consulado, exerceram o seu direito de reconhecimento da sua cidadania e, portanto, ganharam o direito completo de todo cidadão italiano. Não existe cidadão de segunda categoria, é um cidadão só. E esse cidadão, evidentemente, tem direito ao voto. E a Constituição italiana diz o seguinte, se você tem direito ao voto, você também tem direito de ser votado. E estabeleceu para cada continente, levando em consideração o número de cidadãos, um certo número de parlamentares para defender, representar os interesses daquela região junto ao parlamento italiano. Neste caso, a América do Sul tem o direito de eleger 2 senadores e 4 deputados ao parlamento italiano, representando toda a América do Sul. Portanto, essa articulação, os partidos que existem na Itália, eles se reproduzem também nos diversos continentes espalhados pelo planeta. Da mesma forma, eles realizam suas convenções, suas primárias e escolhem seus candidatos. Nesta composição nascida dos 3 maiores partidos de centro-esquerda da Itália hoje, que é o Partido Democrático, o Partido Socialista Italiano, do qual eu sou o secretário para o Brasil, e o CEL, que é o Sinistra Ecologia e Libertà, se uniram em torno de uma mesma aliança e lançaram uma lista, uma chapa de candidatos, 4 senadores e 8 candidatos a deputados aqui na América do Sul. E neste contexto, eu fui indicado pelo meu partido, pelo Partido Socialista Italiano, como o único candidato ao Senado na América do Sul.
e pelo PD, por essa aliança, o único candidato ao Senado no território brasileiro. Muito bem. Tá vendo como é que é? É uma articulação realmente belíssima e que vai trazer os ítalo-brasileiros, é certo essa expressão, ítalo-brasileiro? Vai trazer os ítalo-brasileiros para as urnas, inclusive os piracicabanos que têm dupla cidadania. Eles vão ter direito ao voto. Exatamente. São muitos em Piracicaba, Fausto? Olha, Piracicaba é uma cidade italiana por natureza. Piracicaba, embora ela é miscigenada do ponto de vista da sua formação étnica, vamos dizer, tem desde os bairros dos alemães, tem os japoneses, agora os coreanos, mas e os espanhóis são significativos, a colônia árabe, mas cerca de, se você pegar a lista telefônica, nem sei se existe ainda, mas se você pegar uma lista telefônica de Piracicaba, de Araraquara, São Carlos, essas cidades do interior de São Paulo, você vai poder observar que praticamente 60% são sobrenomes italianos. E aqui em Piracicaba, além dessa característica, você vê aí Negri, Ferrato, você vê Faganello, Dedini, Ricciardi, Ometo, Stênico, Vitti, a quantidade de sobrenomes italianos que proliferam na nossa cidade, de famílias que fizeram a nossa história, que construíram essa cidade, é imensa. E talvez seja uma das cidades mais italianas do estado de São Paulo. E o Espírito Santo talvez seja o estado mais italiano do Brasil, mas Piracicaba é a cidade mais italiana do estado de São Paulo. Principalmente por essa maravilhosa, né, essa coisa bonita que existe aqui em Piracicaba, que é a colônia dos tiroleses, a colônia dos trentinos. O povo trentino é um povo garra, né, tanto aqui como na Itália, lutam por seus direitos. O nosso partido, a nossa coligação, defende com unhas e dentes a inserção, a permanência dos trentinos como cidadãos italianos. Nós acreditamos, quer dizer, tanto no parlamento como fora do parlamento, no contexto do partido, nós temos um vínculo muito forte na defesa da comunidade trentina, dos interesses legítimos da comunidade trentina. E aqui em Piracicaba, a comunidade trentina tem uma representação fabulosa. Veja que já deu vereadores, prefeitos, administradores, advogados, muita gente importante. Tradicional, né? Tradicional. E Piracicaba pode representar, na nossa eleição, na eleição deste que deverá efetivamente ser o partido que vai governar a Itália, que é o PD, e deste que deverá ser efetivamente o primeiro-ministro da Itália, o Pierluigi Bersani, Piracicaba poderá dar uma contribuição significativa. Afinal, Piracicaba tem cerca de, só no município, cerca de 3.000 a 4.000 eleitores. E na região do entorno, se você considerar Santa Bárbara, Charqueada, São Pedro, Água São Pedro, é no entorno. Se você pegar uma faixa mais ou menos de 50 quilômetros em torno de Piracicaba, 40 quilômetros, você vai ter um número que chega de 8 a 10 mil eleitores. Então você imagina que para eleger um senador, nós precisamos de 35 mil votos na América do Sul. Você imagina se Piracicaba e a região pode votar em peso num candidato daqui? Meu Deus. O significado que isso pode ter. Ou seja, pode ser que Piracicaba tenha um senador no parlamento italiano, e não a América do Sul. É verdade, dependendo dos votos que vierem daqui, né? Aliás, dia da eleição confirmado vai ser? Olha, nós teremos a eleição no dia 21 de fevereiro agora, portanto, a gente está em cima. No dia 21 de fevereiro, às 16 horas, encerra-se o recebimento, a recepção dos votos pelo consulado italiano. Então é importante que as pessoas, olha, até um recado, que as pessoas que tiveram o esforço, a iniciativa, a coragem de buscar a sua cidadania, foram atrás de documentos, resgataram a sua própria história, que agora, além de valorizar a sua herança genética, também valorizem aquilo que conquistaram como direito cidadão. E o direito de cidadania, acho que mais nobre que nós temos, é o direito de escolher quem vai dirigir os nossos destinos do ponto de vista de país, do ponto de vista de povo. Porque, embora a gente não esteja no dia a dia, na rotina da vida, no território italiano, é isso que nós somos, italianos. Então a gente tem que se sentir ser um só povo. E ser um só povo significa participar do processo de escolha daquele que vai dirigir os nossos destinos. Então eu
nós teremos no máximo até o dia 17 para votar, exercer o voto, colocar no correio, a postagem já é paga, as pessoas recebem um envelope. Nesse envelope tem a orientação de como votar. Você vai votar para deputado numa cédula marrom e para senador numa cédula verde. Na cédula marrom, eu aconselho votar porta, deputado. E na cédula verde, Verde Esperança, aconselho a votar longo, senador. Você é obrigado, quer dizer, na cédula italiana, você deve escrever o sobrenome do candidato que você escolhe, de sua preferência. Mas também é importante que você coloque um X sobre a sigla do partido que você está escolhendo. Quer dizer, além de colocar a sigla, você escreve o sobrenome do candidato. Então, PD longo, PD porta. Se você votar em candidatos de partidos diferentes, o voto é automaticamente anulado. Isso é um avanço da democracia italiana que faz com que o eleitor preste atenção na tendência partidária que ele está apoiando. Isso valoriza o partido e a ideologia, né? A cultura política do povo. A cultura do político. Então, acima de pedir voto, logicamente como candidato, e principalmente aqui em Piracicaba, eu gostaria de contar ao mundo que na minha aldeia eu fui o mais votado, logicamente. Mas acima disso, eu gostaria de pedir para que você, que tem a cidadania, que tem o direito de votar, não deixe de votar, não desperdice esse direito. Vote, porque na fila, para obter a cidadania, só na fila, só aqui no nosso país, nós temos 560 mil ítalo-descendentes que têm, de fato, em seu sangue a origem italiana e que não têm até hoje o direito de votar porque o consulado criou filas absurdas que não permitem, não facilitam a inserção dessas pessoas como efetivo cidadão. Então você que conseguiu, vote em nome desses que não conseguiram para que a gente possa lutar para que os consulados tenham, a partir de agora, mais respeitos por todos aqueles que carregam em si essa herança genética chamada italianidade. Todos os italianos, os ítalo-brasileiros, né, com dupla cidadania, receberam já, então, a correspondência com a cédula, é isso? Exatamente. Todos que têm direito ao voto já estão recebendo esses envelopes em mãos. Esses envelopes estão chegando entre o dia 3, portanto, já tem gente que já está recebendo. Eu já recebi alguns telefonemas de pessoas pedindo, inclusive, orientação de como votar aqui de Piracicaba. Então, tem gente que já está recebendo. E vão receber até o dia 10. Aquela pessoa que não recebeu até o dia 10 tem que se dirigir ao consulado para pedir segunda via. É uma dificuldade, mas, infelizmente, um dos labirintos burocráticos que, se eleito o nosso partido e se for governo, certamente vai trabalhar numa outra direção. Ou seja, em vez de ser reativo à questão da cidadania, da obtenção da cidadania, não. O Piero Luigi Bersani, o Partido Democrático, o Partido Socialista, o CEL, nós temos a clara intenção de caminhar lado a lado com todos aqueles que têm o direito a obter a cidadania. Você vai receber ou já recebeu ou vai receber este envelope. Dentro desse envelope contém 2 cédulas, uma verde e uma marrom. A marrom para deputado, a verde para senador. Você vai encontrar um documento que é um comprovante da sua votação, que tem uma pequena área que você pode recortar, deve recortar com a tesoura e colocar dentro do envelope. Não do envelope que vai às cédulas, do envelope maior que vai para o correio. As cédulas, as duas, depois que você escreveu PD, porta, PD, longo, você coloca as duas dentro do envelope menor, envelope branco. Lacra e coloca junto, dentro desse envelope maior, que deverá ser enviado por correio e que já tem porte pago. Ah, tá vendo só? Então nem selo, nem o preço da correspondência o cara vai ter que desembolsar. Já vem pago, retorna, na verdade, né? Isso, é porte pago. Porte pago, já fica... Não, olha, é um processo... você vê, é um processo que busca facilitar a vida do eleitor, visto que
também do candidato e também dos partidos. Veja que quando a gente definido como candidato, o próprio consulado entrega na mão de cada candidato a lista dos eleitores com nome e endereço, de forma que eu posso me comunicar, cada candidato pode comunicar-se por via correspondência com cada eleitor. E foi o que nós fizemos. Nós mandamos uma mala direta, que é do seu conhecimento, já aí, para cada eleitor da América do Sul. Ou seja, nós mandamos 1.300.000 malas diretas para mostrar que a nossa intenção, o nosso trabalho, as propostas que a gente tem realmente são sérias, consequentes e, logicamente, é um processo eleitoral onde cada eleitor deverá votar com consciência, mas segundo a sua alma, segundo o seu coração, segundo aquilo que ele espera de cada candidato, de cada partido e aquilo que ele espera para o futuro da Itália e dos italianos que vivem na Itália e fora dela. Legal. Fausto, olha, desejo sucesso a você. Pena que eu não posso votar, mas eu desejo muito sucesso a você. Desejo que você realmente vença essa eleição, porque eu costumo dizer que nós somos realmente uma pátria miscigenada, né? Os italianos, os árabes, espanhóis, japoneses, os russos, os japoneses. É uma nação realmente miscigenada que forma essa grande nação brasileira e é importante manter esses vínculos. Eu mantenho com a minha colônia sírio-libanesa, você mantém com a italiana. Nós temos aqui representantes que são excelentes piracicabanos e brasileiros e que mantêm com as suas nacionalidades. Isso fortalece o próprio Brasil também, porque você tem um povo mais politizado, mais organizado e mais ordeiro dentro do ponto de vista cívico. Sucesso a você, eu tenho certeza que essa sua vitória ela vai despertar um pouco mais de representação nos interesses dos nossos ítalo-brasileiros que estão aí nessa observância, né, de necessidade dos serviços de consulado, desses intercâmbios com a Itália. Tudo isso eu tenho certeza que vai ser muito mais rápido e muito melhor. Bom, eu que gostaria de agradecer, porque embora você não vote nessas eleições, o teu apoio e esse espaço que você democraticamente, aliás, como sempre foi na sua vida, abre para todas as pessoas que têm algo a comunicar, realmente eu acho que vale mais do que um voto. Vale muito porque você é um formador de opinião e, aliás, eu sempre te respeitei muito. Na imprensa de Piracicaba você tem um papel relevante, um papel que sempre demonstrou uma postura ética. Então eu que agradeço essa oportunidade de poder comunicar com os italianos e os ítalos descendentes de nossa terra, de Piracicaba, do entorno, da região, para que a gente possa cumprir essa missão cívica, essa missão do nosso coração, essa missão de tentar efetivamente poder representar o seu interesse, o seu legítimo interesse junto ao parlamento italiano. Eu gostaria de deixá-los convictos de que o meu empenho não faltará. Seriedade e ética no trabalho no parlamento serão uma tônica, serão, aliás, uma linha mestra que eu deveria adotar e, principalmente, sintonia com a base eleitoral, com a base dos italianos, para sentir, para definir claramente qual é a minha missão lá. Eu não serei candidato de mim mesmo. Eu quero ser, na verdade, candidato para poder me tornar um porta-voz da nossa comunidade no parlamento italiano. Muito obrigado. Querido, sucesso. Vamos lá, obrigado. Valeu. Fausto Longo conversando com a gente. Você tem embaixo aí as formas de contato com o Fausto para você dar o seu apoio, para você poder aí, evidentemente, transferir toda a sua articulação pró-Fausto Longo, pró-Fábio Porta, que é candidato a deputado, o Fausto, que é candidato ao Senado, candidato do Partido Socialista nessa coligação com o Partido Democrático lá da Itália. Aliás, eu estou aqui, ó, que bonito, ó, República Italiana, eleições 2013. Como é que pronuncia isso aí? Italia Giusta? Isso, Italia Giusta. Italia Giusta. Avante. Avante. Fique ligado, fique ligada, a gente já volta.